Olá! Bom, essa aqui é a primeira parte de uma história bem pessoal. E é uma história que, olha só, não começa com alguém perdendo a fé. Pelo contrário, ela começa com o solo, o terreno muito específico onde essa fé foi plantada. A gente vai mergulhar um pouco nos bastidores de uma vida que cresceu dentro da igreja para entender como era esse solo original. E esse ponto é crucial. Sabe, o foco aqui não é o fim da linha, mas justamente o começo de tudo. É tentar entender o ambiente, a atmosfera, as forças que estavam ali moldando uma crença desde a raiz. É uma história sobre o terreno onde tudo começou a crescer. Então, vamos lá. A primeira parte dessa jornada é exatamente sobre esse solo, o meu lar. Um lugar que, se alguém olhasse de fora, parecia só uma casa de pastor normal, mas que por dentro carregava uma tensão constante, sabe? Uma coisa invisível. Meu mundo era esse. Da porta para dentro, uma realidade. Da porta para fora, outra completamente diferente. Essa divisão não era uma parede, não era nada físico. Era uma coisa que a gente sentia no ar, sabe? Um vácuo entre o que se vivia em casa e o que era pregado, o que era vendido no mundo lá fora. E essa divisão, ela se mostrava na prática num choque central que basicamente definiu toda a minha criação. Era uma batalha silenciosa entre duas maneiras de viver a fé. Quase como se fossem dois universos paralelos coexistindo no mesmo espaço. Cara, a diferença era absurda. Dentro de casa, meus pais viviam o que eu gosto de chamar de pentecostalismo raiz. Uma busca espiritual genuína, fervorosa, sabe? Aquele negócio do fogo da fé. Mas o ambiente em que a gente circulava era outro. Era um neopentecostalismo onde as promessas de prosperidade viravam a principal moeda de troca. Onde Deus muitas vezes parecia mais um sócio de negócios do que qualquer outra coisa. E o resultado? Era essa sensação maluca de estar sempre na divisa, na fronteira. Um pé na fé autêntica que eu via nos meus pais e o outro nesse grande mercado de bênçãos que dominava tudo ao redor. Era um lugar bem confuso para uma criança crescer. E nesse terreno todo complicado, duas forças bem opostas foram crescendo dentro de mim. De um lado, um refúgio muito poderoso, e do outro, uma solidão profunda e muito particular. Vamos entender como isso foi se construindo. No meio dessa bagunça toda, a música, cara. A música foi a única coisa que brotou ali com uma força inabalável. Era muito mais que um hobby. Era a minha primeira língua, sabe? O único lugar onde eu sentia que podia ser eu mesmo. Sem filtro, sem precisar me encaixar nem num mundo, nem no outro. E essa parada com a música ela começou muito cedo. Com os 4 anos de idade, o mundo para mim tinha um formato de uma bateria. O ritmo da fé era físico, era algo que eu sentia no corpo. Depois, com 12 anos, eu migrei para os instrumentos de corda. E ali eu entendi que música não era só um dom, era a minha forma de processar o mundo, de dar voz porque eu não conseguia falar. Só que, nem a música dava conta de tudo. Porque ser filho de pastor é, de certa forma, morar numa ilha. Uma solidão esquisita, porque você está sempre cercado de gente, mas ao mesmo tempo completamente só. E essa solidão, ela tinha, tipo, duas caras. De um lado, você tinha as pessoas que se aproximavam por acesso, com interesses escondidos, sabe? E eu aprendi muito rápido a desconfiar de elogio fácil. Do outro lado, tinha o isolamento por ser estranho. A cultura ali pedia uma performance, uma coisa exagerada. E como eu era um garoto curioso, extrovertido no meu jeito, eu acabava sendo visto como problemático. E aí, essa pressão toda de fora, somada com essa solidão, acabou criando uma prisão. Uma prisão sem grades, silenciosa, uma que eu mesmo construí para me defender. E olha, é importante dizer, essa pressão não vinha da boca dos meus pais, de jeito nenhum. Eles eram super tranquilos, acolhedores. A pressão vinha do ar, vinha de observar. Eu via como outras famílias de pastores eram tratadas, como o menor erro virava um escândalo nos corredores da igreja. E sabe como é? Por osmose, né? De tanto ver e sentir aquilo, a mensagem entrou. Eu entendi que a minha vida inteira era um púlpito. Cada gesto, cada palavra, tudo estava debaixo de um holofote, e não tinha espaço nenhum para errar. E para sobreviver a essa loucura, eu desenvolvi um mecanismo que hoje eu chamo de submissão preventiva. Eu ficava quieto, eu concordava, não porque alguém me obrigava, mas porque eu sabia o preço altíssimo que se pagava por chamar a atenção. O objetivo era simples, se tornar invisível para não ser atacado. Só que, mesmo com essa armadura toda, alguma coisa começou a se mexer aqui dentro. Um desconforto que era meio vago no começo, mas que aos poucos foi tomando a forma de uma pergunta de verdade. A minha base, sabe? A minha fé no Deus Trino, aquilo ainda era o meu alicerce.
Mas era impossível não olhar para tudo que estavam construindo em volta desse alicerce. A cultura, a estética, as regras de negócio, todo aquele aparato. E o contraste com a base era gritante. E foi aí que a primeira sementinha da dúvida foi plantada. Uma pergunta que ficava só aqui dentro, em silêncio, mas que mudou o jogo todo. Eu acredito nisso tudo mesmo, ou eu só estou cumprindo o meu papel na peça que montaram para mim? Era um nó na garganta que eu ainda não sabia nomear. E com isso, a gente chega no ponto central desse primeiro capítulo. É a soma de todos esses elementos que formaram meu solo original e a pergunta que começou a ecoar na minha cabeça. Se for para resumir, o terreno era esse, né? Pais sinceros no mundo que era um mercado, a música como a única válvula de escape, um silêncio que eu mesmo me impus para sobreviver e, principalmente, aquela crença de que eu podia consertar as coisas por dentro, que minhas discordâncias eram só uns ajustezinhos. Só que, o que acontece quando a gente percebe que o problema não são os móveis da casa que dá para arrastar de um lado para o outro? E se o problema estiver na própria fundação da casa? Essa é a pergunta que encerra essa fase e abre a porta para tudo que veio depois. E é exatamente sobre isso que a gente vai ver na próxima parte. As primeiras rachaduras estruturais. O momento em que o poder e o dinheiro começam a falar muito mais alto que a cruz e a fundação começa de fato a tremer.